Porque assim, eu conheço judeus ateus, judeus ultra-ortodoxos, judeus de ultradireita, judeus de ultra-esquerda. Aliás, quem fundou a direita e a esquerda são judeus. Marx era judeu. Mas não nasce lá nos gregos? Não, os gregos, quando surgiram os gregos, já havia judaísmo há mais de 1000 anos, né? Quer dizer, desde a lei de Moisés. Mas o interessante é que os rabinos, tá? Estou falando rabinos super importantes do Talmud, Rabi Akiva, Rabi Yehudá, Rabi Meir, eles discutiam a própria Bíblia e a interpretação da Bíblia de A a Z. E aí eles chegavam numa conclusão que era uma terceira versão, que seria a mistura. Na verdade, eu falei gregos não, mas na verdade era na França, né? Que uns se posicionavam à esquerda, outros à direita. Sim, mas você acabou... sempre teve, né? Quer dizer, essas duas linhas de pensamento. Depois você tem judeus de todas as raças. E eu acho importante falar aqui também, né? Porque a Aline menciona que é uma etnia, mas a gente tem judeus negros, e temos judeus brancos, né? E temos judeus de olhos puxados, e temos judeus literalmente, assim, de todas as etnias e raças, se a gente pode chamar assim. Então eu fiquei pensando muito assim, há algum paralelo com o conceito de ser judeu? Não tem. Não tem, porque não é uma religião. Tem judeu ateu. Não é uma cultura, porque a cultura ela é totalmente diversificada, não é uma filosofia. Então, eu costumo dizer que é um fato. E é isso que incomoda tanta gente. Parece que toda a humanidade sabe que alguma coisa aconteceu há 3.300 anos atrás, porque você pega assim, as maiores religiões do mundo, que para quem não sabe, não é o judaísmo. Não. Né? A galera que gosta de defender as minorias, nos defendam, porque nós somos a minoria das minorias da minoria, não são os palestinos. É importante falar, porque os palestinos, graças a Deus, eles são parte de uma das maiores religiões do mundo, que é a religião muçulmana. 1,8 bilhões de pessoas. Né? No cristianismo a gente tem mais de quase 3 bilhões de pessoas. Né? Ou seja, e é muito interessante que eu sempre me questionei por que essas religiões nasceram do berço judaico. Porque tanto o Alcorão dos muçulmanos, como a Bíblia cristã, ela considera, né, Moisés como o grande homem que recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Pô, falando assim, uma linguagem moderna, você quer inventar uma nova religião? Ou você quer começar uma nova... Começa do zero. Certo? Certo. Olha como nós somos unidos. Então, assim, essas pessoas que tentam botar intriga entre judeu, cristão e árabe ou muçulmano é a maior balela. Não valela. Não vilela. Por que porque é uma mentira muito grande. É o contrário, porque tanto o islamismo como o cristianismo, eles são completamente fundamentados nos 10 mandamentos e na história judaica. E nós respeitamos que em algum momento da história eles escolheram outro rumo, ou outro profeta, ou até outra divindade, né? E essa diversidade, na minha opinião, também faz parte do pensamento judaico. Então, se a gente pensa, né, dessa forma, né, voltando para os 10 mandamentos, a cultura judaica não é apenas uma cultura, é um fato. Parece que a humanidade, de alguma certa forma, acredita que aconteceu algum fenômeno. Há 3.338 anos atrás, exatamente, que foi a outorga dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Aquilo não era uma religião. É um fato. Aconteceu. A maioria da humanidade acredita que esse fato aconteceu. Eu não estou falando dos judeus. Somos apenas 15 milhões, 18 milhões? 16 milhões, mais ou menos. A gente faz muito barulho, mas somos pequenos, né? Então, assim, finalizando para concordar, na verdade, com a Aline, que tem uma passagem daquele famoso filme, quem não assistiu, eu aconselho a assistir, Violinista no Telhado, que é um clássico do Yiddish, que tem uma passagem que o cara chega pro Rabino e fala: Rabino, aquele cara me roubou, ele tá me devendo dinheiro. O Rabino ouve a história e ele fala: você tem razão. Aí vem o oponente dele e fala: não, Rabino, ele tá mentindo. É o contrário, foi ele que me roubou e é ele que tá me devendo dinheiro. O Rabino pensa
e vira: você tem razão. Aí vem um terceiro judeu que vê essa história acontecendo e ele fala: mas, Rabino, isso não é possível. Como pode ser que ele tem razão e ele tem razão? O Rabino pensou um pouco e falou: você também tem razão. Então, na verdade, ter razão é muito pouco importante na vida. Ter razão é uma coisa tão limitada, né? Quer dizer, a tua lógica humana no dia de hoje chegou na conclusão que tal coisa está certa, né? Você não engana ninguém, a gente sabe que você muda de opinião 3 vezes por dia, você só não fala isso na academia, você não fala isso na escola. Então, dar menos importância para nossas opiniões e mais para os fatos que nos unem, que é a vida, que é o amor, que é a alegria, que isso todas as religiões e não religiões acreditam, é nisso que o judaísmo aqui. Por isso eu falei que o judeu nada mais é do que o espelho da humanidade.